Prosseguindo com a tríade vitruviana, vamos falar de firmitas. Firmitas, firmeza, solidez, resistência, estrutura. Que perguntas podemos fazer a propósito de firmitas? O edifício está suficientemente bem construído para permanecer em pé? Os materiais que compõem o edifício resistem bem às intempéries? O edifício vai resistir à passagem do tempo? Esse é muito importante para nós na arquitetura. Os conceitos da tríade vitruviana. A arquitetura é, por sua vez, uma arte estrutural, prática e visual. Sem solidez, pode ser perigosa. Sem utilidade, é meramente uma escultura em grande escala. E sem beleza, não é mais do que uma construção utilitária. Pode ser sólida, porém, coisas ruins podem acontecer e são coisas que estão dentro do imprevisto. Lá era um ataque terrorista, em 11 de setembro. Aqui, por exemplo, um tsunami. Aqui, por exemplo, um terremoto. E aqui nós temos um excelente exemplo da arquitetura durável, que traz para nós aquilo que representou uma civilização do passado. Então temos aqui o Coliseu, ou o Teatro Flávio, com mais de 2000 anos. Aqui, mais de 400.500 anos. Então, o material deve resistir, então, às forças externas, que nós mostramos aqui, algumas possibilidades, e à passagem do tempo. Tecnologia. Eu construo com o que tenho regionalmente ou com algo mais. Aqui nós temos um exemplo da arquitetura vernacular, que vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar sobre ela. Então, a arquitetura vernacular é aquela que é feita com a sabedoria, com o conhecimento e com os materiais da região. As favelas não deixam de ser um tipo de sabedoria, de conhecimento, de mão de obra disponível, né, vernacular. É aquilo que eu tenho disponível, aquilo que eu posso fazer com o que eu tenho. Um outro exemplo, né, com a arquitetura feita de terra, em Marrocos. Também uma arquitetura com sabedoria e conhecimento e materiais da região. Outro exemplo, né, palha, bambu, né? E firmitas são as partes de um edifício que recebem as cargas deste que transmitem aos pisos. Posso construir com o que há na região, aquilo que a gente falou agora há pouco, ou com o que há disponível no mundo e que posso pagar por isso. Então eu posso mandar trazer se não tem perto de mim. Eu posso pagar por essa tecnologia que está disponível no mundo e posso incluir no meu projeto. Alguns tipos estruturais: estruturas contínuas, estruturas pontuais. Alguns dos tipos, né? Estruturas contínuas, por exemplo, aqui, ela tem continuidade, ela não é feita de pilares e vigas, né? Aqui são paredes estruturais, são as formas inteiras que determinam a estrutura. Eu não posso retirar um pedaço dela, senão ela vai cair. Então aqui está o exemplo daquela estrutura contínua. Se eu arrancar um pedaço inteiro de uma parte disso, ela desmorona.
Estruturas pontuais, daí eu vou ter pilares aqui, pilares e vigas. Sistemas estruturais, monolítico, por exemplo, aqui uma pedra de mamposteria. Então é um sistema monolítico. E aqui o sistema de arco e aqui o de dintel. Então é um sistema monolítico. Dintel, por exemplo, na arquitetura grega, a gente tinha o dintel. Aqui arcos e abóbodas, a gente chama de mamposteria. Cúpulas também entram aqui. Aqui no sistema monolítico e pontual, ao mesmo tempo, temos as abóbodas de cruzeria. Nós temos os pilares, que são pontuais, e nas abóboras, nós temos a mamposteria. Sistemas estruturais em triângulo, que são as entreliças, que são consideradas indeformáveis. Aqui um excelente exemplo, todo mundo conhece, a Torre Eiffel. É um sistema de treliças. Aqui, a treliça espacial, né? Formando aqui uma cúpula geodésica. Aqui uma treliça plana, a gente chama de treliça plana. A fachada toda aqui é uma viga. Então, ela aproveitou toda a viga numa treliça. Então, além dela ser estrutural, ela já aproveitou e fez uma fachada toda na treliça. Sistemas estruturais laminares. Então, nós temos umas lâminas de concreto aqui. Sistemas estruturais suspendidos, né? Muito usado nas pontes suspensas. Aqui uma lâmina suspensa também, do concreto, no caso. As membranas são membranas de tecido, né? As telas, né? Também suspensas, mas são sistemas estruturais de membranas. E os sistemas estruturais trilíticos. Aqui tem 2 pilares e uma viga em dintel, colunas. Aqui, 2 pilares, o vão e um balanço. E aqui a força que age sobre o vão e a força que age sobre o balanço. Aqui continuamos no sistema trilítico, que é o mais conhecido, o mais utilizado normalmente, né? Os pilares e as vigas. Os pilares, aqui as fundações, então sapatas, são estacas, e os pilares, as vigas de baldrame, que são as vigas de piso, né? As vigas dos outros pisos aqui, as lajes de piso, pilares e vigas. Tem outros tipos, pode ser pilares e lajes estruturais também. Então, laje, viga, sapata, pilar. Sapata ou estaca, né? Viga de baldrame é a viga que fica abaixo, né, da laje de piso. Laje de piso, pilar, viga e laje de cobertura. E as lajes intermediárias aqui. Sistema estrutural de concreto. Aqui a gente vê as esperas de aço já esperando a próxima fase, né? As vigas e lajes que virão a seguir. Então temos os pilares, temos as vigas e temos a laje seguinte aqui. E a laje de piso aqui. Então, laje de piso, o pilar, a viga e a laje de cobertura. E aqui temos outro tipo de laje. Nós temos uma laje alveolar. Então, é uma laje que dispensa vigas aqui internas. Então, a laje nervurada,
estrutural, temos um pilar, temos uma viga de borda, uma viga em toda a borda, ao redor do prédio, né? E aqui como ela é construída, como o sistema é construído, né? Nós temos uma malha de aço, temos os cabos de aço aqui, temos a coluna, temos a treliça ali, uma malha de aço superior e o concreto que é derramado aqui. Então, essa é uma laje protendida estrutural. Tem o mesmo tipo de força da laje alveolar anterior, dispensa vigas internas e tem uma viga de borda aqui. A viga de borda nem sempre é necessária, né? Então aqui temos a laje protendida estrutural e aqui nós não temos, por exemplo, aqui uma viga de borda. E ali temos. Aqui temos uma viga de borda. Aqui temos a laje protendida sem a viga de borda. Estimando a altura da viga de concreto. Esse é um exercício. Aqui nós temos a distância, ou seja, o vão. O vão é a distância, L1, a distância entre dois pilares. L2 é a distância entre dois pilares. Então, estima-se a altura da viga, no caso do concreto, em 10% da largura do vão livre nos eixos. Os eixos quer dizer o meio do pilar. Então, se L1, nós determinarmos que L1 tem 8 metros, qual é a altura das vigas? E se L2 tem 6,5 metros, qual é a altura dessas vigas aqui? Então, no concreto, nós estimamos, nós não estamos calculando, nós estamos fazendo uma estimativa para que nós podemos fazer um pré-lançamento no nosso projeto. Depois vai para o calculista confirmar. É 10% dessa distância. Então, se essa distância aqui é 8 metros, 10% é 80 centímetros. Então, esta viga aqui tem 80 centímetros. Se essa distância tem 6,5 metros, esta viga aqui teria 65 centímetros. Aqui foi feito tudo da mesma altura, é claro, para não ficar feio, né? Então, eu uso a maior medida. Então, se essa distância de L1 é 20 metros, qual é a altura dessas vigas aqui? Então, 10%. Se essa distância tem 20 metros, essa minha viga aqui vai ter 2 metros. Essa imagem aqui é da FAO, é o projeto do arquiteto Artigas, e esse aqui é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da FAO, da USP, perdão. Agora, estimando vigas, de madeira. Voltando aqui, estimando agora a altura das vigas de madeira. Diferentemente do concreto, as vigas de madeira, tanto as de madeira como as de metal, a gente calcula, a gente estima com 5% da largura do vão livre nos eixos. Então, se eu determinar que L1 tem 18 metros, a altura da viga superior vai ser de 90 centímetros. Eu vou multiplicar 18 vezes 0,05. É a mesma coisa que fazer 5% de 18. Então, essa viga aqui teria 90 centímetros se esse vão tivesse 18 metros, tá? Agora, esse projeto aqui do Crown Hall, de Mies van der Rohe, nós estimarmos que esse vão
tem 36,5 metros, tanto nas vigas de madeira quanto nas metálicas. A gente estima que a altura da viga tem 5% da largura do vão livre. Então, se nós dissermos que tem 36,5 metros, a gente multiplica 36,5 metros vezes 0,05, a altura dessas vigas aqui, essas aqui superiores, elas vão ter 1,80 m de altura. Então, a gente faz uma prévia para que a gente possa pré-dimensionar o nosso projeto. Agora vamos partir para uma análise de referência desse projeto. O Crown Hall é considerado como uma das obras-primas de Mies van der Rohe, feito entre 1950 e 56, e é um dos edifícios mais significativos do movimento modernista do século XX para a arquitetura. Foi construído para compor o campus do Illinois Institute of Technology, em Chicago, precisamente para ser a sede do Instituto de Arquitetura e Urbanismo, bem como o Departamento de Design. O campus do IIT tem uma área de 485.623 metros quadrados, com 55 prédios, sendo 19 deles projetados por Mies. E o Crown Hall tem 36,5 metros por 67 metros, e a altura total de 8,38 metros. O prédio possui 2 andares, sendo o primeiro com altura do pé direito de 3,65 metros e o segundo, chamado de salão principal, com o pé direito de 5,48 metros. A estrutura é composta por concreto armado, aço e vidro. A primeira parte da estrutura, em contato com o solo, foi feita de concreto armado para receber a segunda parte, que compõe a fachada e sustenta o edifício em aço e vidro. Além de ser usado na estrutura que apoia a parte metálica, também utilizou-se o concreto armado na laje que divide os 2 pavimentos, aqui, nos degraus das entradas, norte e sul, aqui e atrás também, e no telhado. A parte metálica, pintada de preto, é formada por 13 pilares de aço, localizados no menor vão da parte externa do edifício, aqui desse lado. E na outra extremidade, formada por 23 pilares de aço, sendo 4 deles os mais robustos. Esses 4 aqui, os mais robustos, pois sustentam as 4 vigas de aço maiores que as outras. Essas 4 aqui, que sustentam a laje superior. Essas 4 vigas sustentam todo o peso do telhado, distribuindo essa carga nas demais vigas que interligam a estrutura total. O espaçamento entre elas é de 18 metros, aqui. E o telhado é composto por 11 cantoneiras, essas aqui, de aço com esse espaçamento de 3 metros entre si. Essas cantoneiras são soldadas nas vigas, que fazem a amarração dos pilares. E contornam a estrutura que sustenta as 4 vigas expostas externamente. Aqui, uma foto da obra, né? Aquelas vigas de 1,80 m. O aço é usado tanto para suportar o prédio quanto para fixar. Lembrem-se disso quando vocês forem fazer projetos de fachadas de vidro, para fixar o vidro, e resultou em vigas e pilares muito esbeltos que tornam o prédio com aparência muito leve, pois os vidros parecem não ter suporte, exemplificando a ideia de Mies na arquitetura, que é quase nada. A fachada exterior é totalmente envidraçada, com o painel dividido em 3 camadas, aqui, 1, 2, 3, superior, média e inferior. Na camada superior, os vidros são translúcidos.
na camada de 2,95 de alturas, separadas entre si pelos pilares de aço. A camada média, vidro jateado. Um perfil de aço horizontal separa essa camada da camada superior. Um segundo perfil vertical divide o espaço da camada média entre as duas vidraças fixas. Nesse nível, nas entradas principais norte e sul, os vidros são translúcidos e não jateados. Aqui, ó. Vale ressaltar que o uso do vidro jateado tende a dissociar o prédio do piso, quando visto do seu interior. Olhando para fora, não se vê o chão, o que dá a sensação de não estar na cidade, apenas se observa a natureza. No Crown Hall, Mies utilizou uma interação entre arquitetura e estrutura, possibilitando harmonia espacial e beleza. A solução escolhida por Mies priorizava a utilização dos limites dos materiais empregados para atingir uma eficiência estrutural com melhor custo-benefício. Além disso, foram satisfeitas as exigências funcionais e estéticas, maximizando os elementos construtivos para chegar a uma síntese perfeita. Agora o nosso trabalho, análise de obra, será feito sobre o edifício Reforma 27 do arquiteto Alberto Kalash. A entrega deve ser feita em 14 de junho, já está aberta a atividade no Classroom e aqui está o link. Apresentar análise em forma de prancha de projeto, não será em forma de apresentação em PowerPoint, tá? Fazer um PDF das pranchas. Os desenhos devem ser à mão, parte digital, tamanho das pranchas A2. Mesclar desenhos à mão, tem que ter desenhos à mão, com fotos do edifício, internas e externas, deve conter desenhos à mão, croquis, esquemas, diagramas, setores, fluxos, entre outros. Máximo de 2 pranchas. Tá? Analisar segundo a estrutura como própria expressão do edifício, a composição do edifício, programa de necessidades, as partes do edifício, na formação da fachada, a modulação dos elementos horizontais e verticais, colunas e vigas, na distribuição dos pavimentos, os diferentes espaços dentro do complexo e a experiência dos usuários, o uso da simetria, o uso da cor e a conexão com a arquitetura mexicana, a hierarquia do entorno e a proporção em relação à vizinhança, a proporção desse edifício em relação aos edifícios da vizinhança, analisar ritmos e texturas, percursos e fluxos internos, aproveitar também a análise que eu fiz aqui do Crown Hall e ter algumas ideias sobre isso. Aqui algumas ideias dos alunos do primeiro período, alguns desenhos que eles fizeram. Aqui algumas inspirações e maneiras de fazer, de desenhar. Pode fazer colagens desse tipo, com croquis de vocês, com fotos, com pinturas de vocês. Então, algumas inspirações aqui. Como fazer a diagramação da prancha, né? Totalidade da obra, a planta, vistas e cortes, contexto, falar a opinião de vocês. E é isso.